Prezados alunos, sejam todos bem-vindos. Começamos aqui mais uma aula de matemática e o tema é função modular. A função recebe esse nome por conter em sua definição a ideia de módulo de um número real. Ela é dada, então, por uma função de reais em reais, cuja a definição é expressa como sendo f de x igual ao módulo de x. E aí nós temos que lembrar do que vem a ser a expressão módulo de x. Módulo de x será igual a x quando x for maior do que zero, porém será igual ao simétrico dele. E aí eu troco de sinal sempre que x for menor do que zero. Essa é a definição de módulo. Geometricamente, o módulo de um número real é identificado como sendo a distância desse número até a origem. Por exemplo, aqui nós temos a origem da reta como sendo o zero. O módulo do 5 será essa distância do 5 até o zero. Por isso que o módulo de 5 é 5. Notem que o módulo de 5 também é 5. Por quê? Porque a distância do menos 5 ao zero também é 5. E note que a definição aqui é coerente. O módulo desse valor foi ele mesmo por tratar-se de um número não negativo. Porém, quando o que está dentro do módulo é negativo, o módulo não será ele, e sim o oposto, o simétrico dele. Nesse caso aqui, menos o menos 5 fica 5 positivo. Por isso que essa definição tem que ser bem entendida. O módulo de um valor é ele mesmo, quando este for positivo. E será menos ele quando esse valor for negativo. A função módulo de x é, então, uma função definida por duas sentenças. Sempre que o x for positivo, ele se comporta como essa reta crescente, que é f de x igual a x. Quando o x for negativo, você tem que ter uma função que se comporta como essa função decrescente, que é a função menos x. Aqui eu tenho o gráfico das duas funções separadamente. Na hora de montar o gráfico da função f de x igual a módulo de x, nós devemos estar atento que ela é igual a ela mesma em um lado, porém, no outro lado, ela se comporta como a função menos x. É o que está expresso aqui. Ó. Então, vamos lá. f de x igual a x. Como é essa função? Bom, essa função é uma reta crescente. A imagem do 1 é o 1 e a imagem do 2 é o 2. Já a função menos x, a imagem do menos 1 vale 1 e a imagem do menos 2 vale 2. Então, f de x igual a menos x é essa função aqui. Porém, a função modular ela é a junção dessas duas. E ela vai ter que mudar de uma função para outra. Mas mudar onde? Muda quando x é zero, porque o zero aqui é o valor que faz a função mudar de sinal. Portanto, eu venho aqui para o zero. A direita do zero se comporta como a função f de x igual a x. Se comporta como essa aqui, ó, a direita do zero, ou seja, somente aqui. Ó, tá? Porém, para valores de x, a esquerda do zero, ela se comporta, aqui ó, pela definição, se comporta como a função menos x. Então, a esquerda do zero é só esse pedaço aqui. Então, você tem esse pedaço aqui. Tá? Então, você pode fazer o gráfico das duas separadamente, ver o ponto onde ela muda de sinal, que nesse caso é no zero, e colar os dois gráficos respeitando o valor onde a função troca de sinal. Ok? Então, temos essa referência aqui. Como podemos ver, a imagem dessa função, e quando eu falo em imagem, eu tenho que olhar a projeção sobre o eixo y, a imagem é só isso aqui, ó. Só essa parte não negativa, né? Então, a imagem dessa função é somente o conjunto dos números reais não negativos. Tá? Vamos para frente agora, fazer derivações desse gráfico e obter gráficos similares a esse, a partir de translações. Vejamos. Essa observação aqui eu já fiz. O gráfico da função módulo de x está sempre na parte de cima do plano cartesiano.
porque, repito, ela é maior ou igual a zero. Porém, essa daqui não é a função módulo de x, é a função módulo de x transladada a unidades. Então, quando eu falo em uma translação de a unidades, eu tenho que fazer uma mudança da função módulo, somando a unidades. Se o a for positivo, eu jogo para cima. Se o a for negativo, eu jogo para baixo. Olha aqui o exemplo. A função f de x igual a módulo de x. Está aqui azulzinho. Ó. Tá? Essa daqui. Módulo de x igual a x. Porém, se eu pego esse módulo de x e jogo menos 2, ou seja, somo menos 2, eu jogo ela para baixo 2 unidades, porque o menos 2 é negativo. Tá? Porém, se eu somo 3, que é positivo, então eu tenho que levantar, transladar 3 unidades acima. Tá? Essa translação, 3 unidades acima. Vamos agora fazer alguns gráficos de funções usando a ideia de módulo. Vamos começar com essa função aqui. Será uma função definida por 2 sentenças. Sabe por que 2 sentenças? Porque quando eu olho para a composição dessa função, eu observo que dentro do módulo, e é isso que é importante, eu tenho x menos 5. Onde é que x menos 5 troca de sinal? Bom, x menos 5 troca de sinal no x igual a 5, que é essa raiz. Portanto, quando x é maior do que 5, ela tem um comportamento. Porém, quando x for menor do que 5, isso aqui vai mudar totalmente de figura. E aí nós temos esse outro comportamento aqui embaixo. Aqui eu demonstro como foi que eu cheguei nesses valores. Vamos lá. Então, vamos lá. Se x menos 5, que é o que está dentro do módulo, se isso aqui é não negativo, é maior ou igual que zero, então o módulo dele é ele próprio. Portanto, está aqui, eu repito. Ó, x menos 5. E aí eu somo com 1. X menos 5 mais 1 é x menos 4. Porém, quando ele for negativo, o que está dentro do módulo for negativo, então o módulo dele será quem? Será o simétrico dele. E nesse caso eu troco ele de sinal. Vai ficar menos x menos 5. Troco o sinal só do que está dentro. Aqui, ó. E o mais 1 já estava lá fora, eu somo. Então, menos x mais 5 mais 1 dá menos x mais 6. Por isso que aqui eu tenho esses 2 valores para a função. Tá bom? Então, vamos recapitular aqui. Qual foi o ponto, o valor de x onde a função mudou de sinal? Não foi no 5? Então, na hora de fazer o gráfico, a minha referência será o 5. Aqui está o 5. Aqui o 6. Aqui o 7. Aqui o 4, o 3 e outros valores ali. Tá? Então, vamos lá. À direita do 5, vou fazer essa linha só como referência, tá? À direita do 5, ela se comporta como essa função crescente aqui, ó, que é x menos 4. Então, quanto seria a imagem do 5? Seria 5 menos 4, que dá 1. Então, a imagem do 5 é 1. O 6. Bom, o 6 é maior do que 5. Por isso eu uso a função de cima, que é x menos 4. 6 menos 4 dá quanto? Quem é que arrisca? Isso mesmo, dá 2. Aqui está. Porém, quando x for menor do que 5, aí você tem que olhar nessa parte aqui, ó, como sendo menos x mais 6. As contas mostraram isso. Menos x mais 6. Então, vamos lá. O 4 é menor do que 5, então eu olho para essa função. 6 menos 4 dá 2. O mesmo 2 ali, né? Vou colocar até aqui o 2 e vou colocar aqui o 1. E aproveito e já coloco aqui o 3. Vamos para a imagem do 3. A imagem do 3 por essa função aqui vai ficar 6 menos 3. 6 menos 3 é igual a 3. Aqui, ó. Tá? Bom, como retas, que são as duas partes, só precisa de 2 pontos, eu já tenho aqui.
Então, para x maior do que 5, ela se comporta como essa função crescente. Para x menor do que 5, a função se comporta de maneira decrescente. E aqui está o gráfico, né? Perceberam que eu tenho esse v transladado para cima uma unidade? Isso é por causa desse 1zinho que está somando fora do módulo. Tá bom? Então, esse aqui é o gráfico da função f de x igual a módulo de 5 menos x e esse módulo somado com 1. Vamos continuar dando exemplos. Sempre agora adicionando mais alguma dificuldade em nossas atividades. Então, vamos aqui para o gráfico dessa função aqui, ó, que é uma soma de dois módulos. Tá?